Quem era candidato a presidente em 2010? Vocês lembram? Ninguém lembra? PSDB? Serra. Foi Serra. Vocês lembram o que aconteceu nessa candidatura ou não? Vocês não acompanhavam ainda a política? Porque era o seguinte, tinha uma divulgação de um panfleto do Regional, como é que é o nome lá? CNBB? Regional 1? Uhum. Regional 1, né? Como é que fala o termo certo? Acho que é região 1. Região 1, né? Da região 1 da CNBB, divulgando um texto sobre aborto. Contra o aborto. Obrigado. E foi entregue na mão do Serra, na época, a pedido do Olavo, um dossiê sobre o Foro de São Paulo, que chegou até o Serra por meio das mãos do Índio da Costa. Isso em 2010. Serra ignorou, né? Todo mundo ignorou, católicos, evangélicos, cristãos em geral, divulgando esse panfletinho, né? O Mário foi, inclusive, um dos responsáveis, o Mário que chegou a trabalhar com a gente, foi um dos responsáveis por divulgar esse papelzinho, Felipe Neri. A galera das antigas aí pro Vida tava divulgando esse material e o Serra cagou e andou. Após isso, depois que aconteceu essa derrota do Serra, derrota com muitas aspas, ele quis perder. Ele tinha tudo para ganhar as eleições, né? Ele quis perder. Depois disso, passam alguns anos e morre o filho do Alckmin. Ok? E aí eu vou pedir pro PH colocar assim no Google, mas eu quero que você mostre você fazendo a pesquisa no Google, para o pessoal poder olhar isso aqui, isso, do jeitinho que tá aí, vai lá. Joga na... Tem que tirar o relógio depois ali, né? Ó. Eu quero que você faça essa pesquisa comigo, ao vivo. Você coloca assim no Google, ó. Bota assim, helicóptero, MP, espaço, filho, Alckmin. Olha que bizarro isso aqui. Qual a primeira matéria que a gente tem aí, PH? Partido que analisou queda de helicóptero com filho de G1. Não tem nenhuma investigação. Bota assim, perito. Bota lá em cima, lá no pesquisa. Acrescenta perito. Olha o que acontece quando você bota isso aqui. E agora, o que você tem aí? Perito que analisou queda de helicóptero. Clica nesse aí. Clica nesse link aí. Olha isso aqui, gente. Perito que analisou queda de helicóptero do filho de Alckmin vira réu após MP apontar falhas em laudo. Nossa. Ou seja, isso quase ninguém lembra disso. Eu fico impressionado, cara. Quase ninguém lembra disso. O cara que fez a perícia do helicóptero do filho do Alckmin foi investigado pelo laudo que ele escreveu. Da perícia do helicóptero. Da perícia do acidente do filho do acidente. Do filho do Alckmin. Quase ninguém lembra disso e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com esse perito. Agora, volta lá no Google. Olha isso aqui. Volta lá no Google, bota na tela pra gente poder fazer uma outra coisinha aqui. Volta lá no Google. Acompanhe comigo. É impressionante como o Brasil não tem memória. Escreve assim pra mim. Qualicorp, Lula, antagonista. Olha isso aqui. O que tá escrito aí? Primeira matériazinha deve ser aí. O que tá escrito aí, PH? O Qualicorp contratou G4 de Lulinha. É isso aí. Clica nisso aí pra mim, por favor. Acho que hoje eu vou morrer. Hoje vem gente aqui em casa. Olha aqui dali. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Exclusivo. Qualicorp contrata G4 de Lulinha. Deixa isso aí, não tira não. Max, fala de novo qual é a empresa que pagou o Serra. Qualicorp. Fala alto, Max. Qualicorp. Eu não tenho mais nada pra comentar, não. Era só isso. Eu não tenho mais nada pra comentar.
Eu vou falar igual o Mourão falou pro pessoal lá no Senado. Tirem suas conclusões. Meu Deus. Você tá apto para ser vice? Tirem suas conclusões. A Qualicorp foi quem contratou o Lula e era a empresa que fazia todas as viagens de helicóptero e avião pro Lula? Sim. O helicóptero que o filho do Alckmin morreu, era da Qualicorp? Sim. O perito que fez toda a investigação estava sendo investigado pelo Ministério Público? Sim. Tirem suas conclusões. Eu só fiz um retalho. Entendeu? Bota quit ali. Isso aí a gente entra nas histórias dos das mortes inexplicáveis do Brasil, né? Aí tem muitas, eu já fiz uma listinha, um dia eu tava em casa, falei, cara, fiz uma listinha, abri a Wikipédia lá, né, e comecei fui pesquisando história do Brasil, né, e você pega lá a República, né, você vai, vixe, meu irmão, que morre negro pra cacete, certo, tava Raul Seixas. Yves Zublé, sabe quem é? Não. Yves Zublé. Vamos de Google de novo. Não, isso é legal pra caramba. Vamos mostrar pro pessoal. Bota lá no Google, bota a tela. Se escreve assim, IVES, tá? Hublé, H-U-B-L-E-E-T, com um T mudo no final. Mas só que bota a tela direitinho aqui, ó, pro pessoal poder ver direitinho. Bota ali. Traz mais pra cá. Aí, assim tá bom. Joga ali. Bota. Y-E. Não, YV, perdão. ES. Bota o Google, vai te corrigir. Espaço. Aí você bota H-U. Yves Zublé. Apareceu aí? Tá vendo esse cara ali? Bota assim, bengalada. Esse foi o cara que deu a bengalada no Dirceu. Tá? Você lembra do cara da bengalada? Deixa aí, não muda não, calma. Lembra do cara da bengalada? Esse foi o cara que deu a bengalada no Dirceu. Aí ele saiu do Brasil, foi pra Bélgica. O Olavo falou pra ele, não volta. Não volta. Ele voltou, foi preso pela Polícia Federal no aeroporto. Aí ele ficou dodói, foi pro hospital e morreu. Pena que não tinha coronavírus na época, senão eu ia falar que era coronavírus. Pois é. Pois é, meus caros. Aí eu tenho que ouvir algum retardado falando assim, o Olavo é mole, tá nos Estados Unidos, por que ele não vem pra cá? Alejandro, como é que é o nome dele? Lá da Venezuela? O Alejandro que tá preso até hoje? Sim. Esqueci o nome dele agora. O Olavo falou pra ele, não volta. Ele voltou e ficou preso na Venezuela. Em Washington, isso. O Olavo falou pra ele, não volta. Revolução se faz de fora. Ele voltou, tá preso até hoje na Venezuela. Yves Zublé. O Olavo falou pra ele, não volta. Ele tava na Bélgica. Voltou. Foi preso. E aí teve uma doença, entendeu? E morreu no hospital. Causas naturais. Sei. É isso aí, mas com relação à matéria, voltando à matéria, né? A única notícia boa que vem, né? Aqui Pois tem que comentado. Pô, graças a Deus, né? Chegando no PSDB. Aí a gente fica lembrando daquelas coincidências lá da época da Lava Jato, né? Que a gente chegava no quase. Eu lembro que teve uma época lá que o cartel da CPTM lá chegou na Lava Jato, né? Os caras falaram, não, agora vai. E aí pegou lá aquelas negociações, propina que Alckmin recebia e Rapidinho, tal. Alejandro Penha. Obrigado, pessoal. Tem um monte de gente comentando aqui. Alejandro Penha. Aí chegou as acusações lá do PSDB, aí foi bem na época que acabou a temporada, né? Foi bem no final da temporada, assim, Lava Jato acabou e não chegou no PSDB. E aí eu acho que tem algo que a gente tem que saber avaliar, avaliar bem, pensar, saber, porque tem muita coisa acontecendo hoje que é difícil de entender. Porque hoje nós temos algo que é um absurdo, isso aqui parece fantasia. Você tem um cara que é um ex-juiz, é um ex-ministro. Hoje, na verdade, o cara está desempregado, está no Corona Voucher, que é o Moro. E ele não voltou para casa, não. O cara está em Brasília. Montou um QG em Brasília, o cara está desempregado, montou um QG em Brasília, virou um fantasma, ninguém ouve falar do cara, ninguém sabe, desapareceu. O cara desapareceu
do mundo. E aí, ele hoje é a pessoa que move a Operação Lava Jato, move todo o lavajatismo, estando invisível. E aí, justamente agora a gente começa a ver o PSDB e uma ala do PSDB sendo alvo da Lava Jato. Coisa que, enquanto a Lava Jato estava legal, acontecendo ali, enquanto o Moro podia ter acesso a todas as informações de forma legal, as coisas não andavam. E agora a gente começa a ver um movimento. Eu tenho muito cuidado porque a gente sempre tende a se alegrar e ficar feliz quando nós vemos o inimigo sendo derrotado, ou pelo menos sofrendo algumas derrotas menores. Mas a gente tem que lembrar sempre que no Brasil você não tem partidos sólidos. Todos os partidos no Brasil têm alas dentro dos partidos. Desde o PSL, que a gente viu a briga do presidente saindo, como o PT, que tem pelo menos 3 alas, PCdoB, PCO, essas merdas todas, e PSDB. O PSDB tem muita divisão dentro dele. E nós estamos vendo uma ala do PSDB sofrendo ações do lavajatismo. Eu não vou aqui, é muito cedo ainda para a gente conseguir dar detalhes e falar, ó, é isso, isso e isso. Mas tem algo acontecendo sim. Tem alguma coisa acontecendo. E essa coisa que está acontecendo não é natural, puramente natural. Pode até ser baseada em tudo que de natural foi colhido durante a Lava Jato, lá no tempo do Ministério Público Federal e a famosa República de Curitiba. Mas também é um outro fato estranho que nós estamos vendo hoje, 2020, os dados colhidos em 2015 vindo realmente a resultar em ações policiais. Isso que está acontecendo com o Serra, com o Alckmin, e tem muito mais ainda que nem aconteceu ainda, é tudo justo, tem que acontecer sim. Isso é justo, é legal, é de informação, inclusive muito velha. O que eu gostaria de saber é por que agora, justamente agora, onde os procuradores da Lava Jato estão no submundo, né? O Carlos Fernando é colunista da Cruzoé, o Moro é colunista do Antagonista. Justamente hoje que os procuradores estão sumidos e o Moro está desempregado, agora as coisas estão andando para cima do PSDB. E o Botox está revoltado. Cláudio Dantas, putaço, né? E a minha leitura que eu faço é que o Moro vai sim se aproximar do PSDB, justamente esse PSDB que ele está detonando agora. Mais uma vez eu digo, de qual ala do PSDB o Moro vai se aproximar? Isso são, pelo que eu tenho conversado, visto, que eu tenho feito alguma investigaçãozinha, o que eu tenho visto é isso. Justamente a ala que o Moro vai entrar, os inimigos dessa ala estão sendo todos detonados, né? Curioso. Eu quero apenas deixar ressaltado. Eu sempre estou falando isso lá no Comunicação e Política. Olho no Moro. Esse cara está manipulando a política, está manipulando o judiciário, esse cara está manipulando até o poder administrativo no Brasil. Não, e é bem evidente isso, né? Foi o Moro sair, de repente você tem a Aécio, daqui a pouco você tem o Alckmin e agora o Serra, né? Não sei se a ordem é essa, mas... Sim. Você tem aí aquelas raposas do PSDB. E óbvio, né, eu gosto de ficar puxando o fio lá atrás, né? Quando quem foi depois de Geisel? O presidente? Esqueci o nome. Foi o Figueiredo, né? Figueiredo. Figueiredo foi presidente depois do Geisel. O próprio Geisel já queria dar total apoio ao pai do Aécio Neves. Tá? O próprio Geisel. Depois entra o Figueiredo, que já prepara ali o fim do regime militar e começa a tal da redemocratização. Sendo que, como eu já disse aqui anteriormente, era o general Silvio Frota quem queria tirar o Geisel para poder arrancar todos os comunistas dentro do regime militar. Era o próprio general Silvio Frota, que a gente só ficou sabendo disso 10 anos depois da morte dele, 28 anos depois que ele escreveu o livro. Ideais Traídos. Estou mandando todo mundo ler esse livro. Leiam Ideais Traídos para vocês entenderem. E aí, desde aquela época, você já tinha uma articulação entre alguns generais e essa ala da esquerda que hoje está sendo investigada pela PF e que durante muito tempo não foi tocada pela PF.
No mínimo, isso tudo é muito estranho. No mínimo, gente. No mínimo é muito estranho. Eu não tenho prova de nada, eu só estou aqui conjecturando, só estou aqui especulando, só estou fazendo perguntas, só estou aqui tentando entender o que está acontecendo. Mas é no mínimo muito estranho que isso se perdure desde o fim do regime militar até hoje. Até hoje. Ué, por que o Paulo Francis morreu? Paulo Francis morreu do coração porque não aguentou a pancada. Era o FHC o presidente. O Paulo Francis falava de crimes e de roubos dentro da Petrobras. Todo mundo falava que era um absurdo, que ele estava exagerando, etc, etc. Depois aí veio o Petrolão e todo mundo falou, putz, Paulo Francis estava certo. Até os antas reconhecem isso. Até o antagonista. Paulo Francis estava certo em falar da Petrobras. Mas só que tem um detalhe. Por que o Paulo Francis morreu do coração? Ele tomou um processo do diretor da Petrobras, mas os advogados que ele utilizou eram os advogados da Petrobras. Ou seja, não é... Por exemplo, digamos que... Vamos dizer aqui que a gente arrumou uma treta com o Ernesto. Amigão meu, gosto dele pra caramba, amigão nosso. A gente arrumou uma treta com o Ernesto. Aí o Ernesto usa o dinheiro e os advogados do Itamaraty para nos processar. Foi exatamente isso que fizeram contra o Paulo Francis. E aí não processaram o Paulo Francis aqui, processaram o Paulo Francis nos Estados Unidos. Processo milionário. Ele nunca teria dinheiro para pagar. Não aguentou e morreu do coração. Como é que essa turminha do PSDB, essa mesma turminha aí, né, que eu tô falando aqui para vocês que desde o Geisel é apontada como como uma solução para o Brasil, são os mesmos, é impressionante. O SEBRAP, criado pelo FHC com dinheiro da Ford Foundation, foi o responsável... SEBRAP? Não. É SEBRAP, né? Acho que é SEBRAP, com C. Vê depois. Está no curso Povo no Poder lá, o Bruno que deu essa aula. Mas, enfim, a galera que fez a Constituição era todo um think tank criado pelo Fernando Henrique Cardoso com o dinheiro da Ford Foundation. Eu nasci em 83. Sabe quem estava em 1982 na Internacional, na Juventude, isso, Internacional da Juventude Socialista em Moscou? E ostentou isso durante anos, eu não sei se tirou isso do ar. Aécio Neves. Estava lá em Moscou, felizão, como membro da Internacional Juventude Socialista. São esses mesmos caras que prepararam o terreno para que Lula assumisse o poder, para que depois viesse Dilma e fizesse toda essa devassa que a gente viu acontecer com o Brasil. Desde o fim, vejam, desde o fim do regime militar até hoje, são esses caras que estão dominando o Brasil. Só eles mandam no país. Eles é que dominaram a maior capital do Brasil, que é a maior capital da América Latina, uma das maiores capitais do mundo. Eles é que dominaram as maiores capitais do Brasil, porque você tinha governador do PSDB no Rio de Janeiro. Só eles dominaram até agora. E como é que uma investigação que chegou no PT não chega neles? E como é que isso tudo só acontece agora, com a saída do Moro? Para quem ainda tem dúvida, quem é Sérgio Moro? Eu acho que nós temos alguns questionamentos, algumas perguntas sem respostas aí, que deixam, pelo menos, se não deixa o cara na certeza da canalice, pelo menos fala assim, cara, eu não quero confiar nesse sujeito, mas nem a caralho. No mínimo. No mínimo. Nunca chegou no FHC. É impressionante. Já chegou no Serra, já chegou no Alckmin, já chegou no Aécio. E não chega... Cara, nada encosta no FHC. É impressionante. Nada. Nenhuma investigação. Nada. Ele é intocável. É impressionante. O FHC é intocável. Entenda o que eu vou dizer, tá? Não é uma defesa, mas é só uma constatação de fatos. Até o Lula... Entendeu? Foi tocado pelas investigações. O FHC
Nenhuma menção, nada, zero. Então, significa que o FHC nunca fez nada, né? Não sei, né? Mas tá estranho isso. Agora, que é uma notícia boa, é. Porque até então Serra era intocável, Aécio era intocável, o Alckmin era intocável. Eu vi gente falando assim, mas o Serra e o Aécio era até esperado, mas o Alckmin, puxa, o Alckmin não. Chegou a ver uma galera assim no Twitter? Só falando, não, o Alckmin não era... Eu não esperava isso do Alckmin, não. Existe um movimento no Twitter das viúvas do Alckmin. A galera que até hoje não conseguiu aceitar que não o Alckmin engolheu, fechou não com um dígito, engolheu. cara. Um dígito. Pois é. Então, assim, eu espero que investigue-se a todos, né? Porque vai ficar um registro histórico de que o PSDB passou ileso nessa história toda. Que era só um ou outro, entendeu? Mas que o FHC e o outro pessoal era tudo gente boníssima, honestíssima, um grupo amoroso, né? Um grupo cheio de amor no coração, verde e amarelo, né? Enfim, tô aí na esperança de ver a coisa andar, mas tem sujeira nisso aí, velho. Tem muita sujeira nisso aí. É isso. Então, só para esclarecer aqui, que ele falou do mandado de prisão, mas realmente a Polícia Federal prendeu na manhã dessa terça-feira, dia 21, o fundador da Qualicorp, né, o José Seripieri Filho. Contudo, ele foi detido temporariamente. Seripieri é alvo também dessa operação que investiga Caixa 2 na campanha de José Serra ao Senado em 2014. O parlamentar teria recebido 5 milhões de reais em valores não declarados da Qualicorp, né? Então, realmente, ele está preso aí temporariamente, o fundador da Qualicorp, José Seripieri Filho. Tá? Foi preso hoje pela manhã. Eu só quero salientar que esse negócio de 5 milhões é troco de bala. Nós é pobre, a gente fala que 5 milhões é dinheiro pra caramba, né? Gente, 5 milhões não é nem um terço de um terreninho na Dutra, entre Rio e São Paulo. Você é dono de empresa de ônibus, você precisa comprar ali um terreninho ali na Dutra, meu irmão, é 19, 20, 25, entendeu? 5 milhões é uma casinha no Lago Sul, velho. É que nós somos pobres, 5 milhões é dinheiro pra cacete. Mas pra esses caras aí, isso é troco de bala. Mas vamos lá, toca a pauta aí, Max.